Olá, sejam muito bem-vindos ao Firestone Talks, o podcast que traz executivos e executivas para falar de tecnologia, negócios, inovação e tendências, além de curiosidades dos nossos ilustres convidados. E hoje eu tenho uma honra de ter aqui conosco um grande amigo, um grande executivo com mais de 33 anos de experiência na liderança de áreas de tecnologia da informação e operações. Sua carreira é marcada pela condução de processos de evolução e transformação em diversas indústrias, com um foco particular na transformação de processos e cultura das empresas, utilizando novos modelos de gestão e plataformas tecnológicas. Ele construiu sua carreira em grandes corporações como Accenture, NET, Claro, CVC, Movida e Aliar. Ele combina experiência acadêmica e prática na estruturação de soluções corporativas, resolução de problemas estruturais e desenvolvimento de projetos de inovação tecnológica em todas as disciplinas da TI. Atualmente, é diretor de tecnologia de informação e operações da Alaris Internet, uma empresa de telecomunicações em expansão no Brasil. Um aspecto interessante de sua trajetória é a sua juventude nas quadras de voleibol, passando por clubes tradicionais como o Pirelli, e que pode ter contribuído para a sua visão de liderança, disciplina e trabalho em equipe, onde a gente vai abordar um pouco mais. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Miguel Alcântara. Obrigado, Fernandão. Obrigado, Firestone, aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Legal, Miguel. A gente se conhece há umas décadas, eu acho, né? Não são anos, são décadas, isso aí. Isso. Miguel, para quebrar o gelo aqui, eu queria que você contasse um pouco quem é o Miguel, suas origens, sua família, como é que o Miguel chegou até aqui nesses 33 anos de profissão, né? Essa é uma boa pergunta. No auge dos meus 53 anos, um jovem praticamente hoje, né, Fernando? Sou do ABC Paulista, sempre fui de lá. E sempre muito ligado ao esporte, uma família grande, tenho 2 irmãs e um irmão. Meu pai era da indústria automobilística, né, trabalhou muito tempo na Firestone, né, e na verdade todo mundo lá do ABC ali nos anos 70 e 80, acho que 80% das pessoas trabalhavam na indústria automobilística, né, ou era em montadora, ou era na cadeia produtiva, amortecedores, molas, peças, pneus, enfim, todo mundo naquela área. E o meu pai trabalhou na Firestone há muito tempo. E a gente viveu por lá, vivo lá até hoje, vivi 10 anos aqui em São Paulo, mas sempre fui um cara do ABC, gosto Santo dali, André. Sou de Santo André, Tá. Gosto muito dali, sou feliz por poder continuar morando ali, sabe, vim para São Paulo, mas acabei voltando, e no meio dessa família grande, né, cara, você deve ter alguma coisa parecida com isso, né? A gente viajava em 4 no banco de trás, sem cinto de segurança, garrafa de café no colo, a TV no meio das pernas na frente, cachorro ali junto, né, cara? Então, a infância era muito boa naquela época, né? E sempre fui muito ligado ao esporte, né, cara? Então, eu acabei jogando voleibol na Pirelli ali, porque a Pirelli era o clube lá de Santo André, né, cara? O voleibol estava começando ali nos anos 80, os nossos ídolos estavam todos ali, e eu sempre muito ativo, né, cara? Eu precisava de alguma coisa para tirar essa atividade, senão deixava todo mundo doido lá em casa, né, cara? Então, joguei muito futebol também e tal, mas fui apaixonado pelo voleibol e pratico até hoje. E vou praticar enquanto o meu corpo me permitir, né, cara? Legal. Tô próximo do fim, mas ainda tá dando para fazer alguma coisa, né, cara? Mas foi bem legal. A minha mãe é do lar, sempre foi, né? Apoiou a gente muito, cuidava da gente ali com muita força, né, cara? Que não era fácil cuidar de 4 filhos, né? E todo mundo cresceu bem, tenho muito orgulho da minha família, somos todos muito amigos até hoje, a gente tem uma convivência muito bacana, churrascão de domingo com todo mundo lá em casa e tal, é muito bom. E como é que você sabia o que você queria ser quando você era jovem ou Queria ser atleta, né? Queria atleta, tecnologia não passava pela sua cabeça naquele momento. Quando eu descobri o mercado de trabalho, a tecnologia estava nascendo um pouquinho do que a gente conhece, né? Nem o PC existia, né, cara? Foi ali na virada dos anos 80 para os anos 90 que as coisas começaram. E eu era atleta, eu vinha jogando, era federado nos clubes e tal, mas eu já vi que eu não ia ser um atleta super de ponta, apesar do meu nível de paixão talvez fosse maior do que dos atletas profissionais. Eu vi que eu ia ter uma carreira mediana, né? E
E aí eu acabei indo fazer processamento de dados. Naquela época, consegui entrar como trainee da antiga Coritel, você lembra, né, cara, da Anderson Consulting na época, e aprendi tecnologia do zero, né? E são programas que eu acho que nem tem mais hoje, né, cara? Que eu lembro na época, eram muitos meses de treinamento full-time, então, como ser um desenvolvedor de software, né? Então, a gente aprendia metodologia, né, de desenvolvimento de sistemas, de processos, aprendia as linguagens e tal. Depois, treinava isso aí um pouquinho na prática e depois era alocado no cliente e aí a carreira seguiu, né? Então, eu acho que aconteceu muita coisa ao mesmo tempo ali no começo, né? Mas foi meio sem querer. Eu nunca tive assim, eu quero ser um cara de tecnologia. Eu queria ser atleta mesmo, mas eu vi que não ia dar. E aí eu fui procurar outras coisas para fazer, né, cara, para conseguir endireitar minha vida e dali para frente, né? Legal. Eu acho que, fazendo uma análise do Miguel, conheço você há muito tempo, e é interessante porque você é uma das poucas pessoas, algumas pessoas que eu conheço, que passou dos dois lados da mesa. Você começou como sendo um fornecedor, e aí você passou para o lado de um cliente, né? E nas diversas indústrias que eu me lembro, turismo, mobilidade, saúde, tá certo? Telecom, Sim, bastante telecom. telecom, né? Então você tem um lado cliente, um lado fornecedor, inúmeras setores ou indústrias. O que você conseguiria, de uma certa, fazer uma análise de todas essas indústrias? Isso te ajuda no dia a dia hoje como um líder de tecnologia? Cara, me ajuda muito. Eu acho que um dos pontos eu sempre fiz esse raciocínio, né? De, poxa, como é que você tira o melhor de um parceiro, de um provedor de serviço que você tem? E era, acho que quando no começo da minha carreira ali, que os primeiros 10 anos da minha carreira foram todos em consultoria, eu tentava ser o melhor consultor possível, mas eu dependia muito de ter um bom cliente, né? Você pode ter um bom cliente, você pode ter um mau cliente, né? Então, hoje, o que eu faço, quando eu contrato uma consultoria, quando eu tenho um parceiro trabalhando com a gente, eu me esforço muito para conseguir permitir que o parceiro consiga entregar o que ele tem que me entregar. Eu sei que se eu não fizer isso, a vida do parceiro fica muito difícil. Então, talvez o grande aprendizado ali da virada de chave, né, de quando você sai de consultor e você vira cliente, é você, assim, não construir barreiras para que o seu parceiro consiga trabalhar. Então, dos parceiros que eu tenho hoje trabalhando comigo, a relação é muito boa porque eu trabalho para fazer ele funcionar. E na época que eu era consultor, participo de vários projetos lá né, 20 anos, 30 anos atrás, ali, quando a gente começou, onde quando a gente tinha um cliente que era muito difícil, o trabalho da consultoria ficava praticamente impossível. Então, eu tento ser um bom cliente, obviamente respeitando tudo que foi contratado ali, né? Esse é um processo que você tem que combinar muito bem a largada, o durante e a chegada, mas depois que a gente fecha, a gente começa a trabalhar, obviamente eu cobro muito, eu tenho uma diligência muito forte em cima dos meus parceiros, mas eu trabalho para que eles consigam trabalhar, né? É legal que você fala, né? Você fala de parceiro, você não fala de fornecedor. Né? Porque, na realidade, é o conjunto da obra, né? Ah, fazendo uma analogia com o esporte, eu jogo muito tênis, gosto de tênis, acompanho tênis, além do golfe, enfim, de outros esportes. Esqui, né? A gente vai falar um pouco de esqui também. Mas tem um jogador número 1 do mundo chamado Yannick Sinner, que é o Sim, italiano. Uhum. Você sabe que ele, antigamente, antes de virar tenista, ele era um esquiador profissional. Ele ia virar esquiador profissional da equipe italiana. E aí, agora, faz uns meses, ele estava fazendo uma entrevista explicando da carreira dele e fizeram a pergunta: por que você mudou do esqui para o tênis? Olha a resposta dele. O esqui é um esporte muito bacana, mas eu não tinha uma segunda chance. Você tem a descida. Se eu errasse uma curva, já não era, tinha né, mais. cara? O tênis, no vôlei, no esporte coletivo, você tem o ponto, você tem o game, você tem o set, e você tem a chance de fazer uma estratégia. Se você estiver perdendo, vamos fazer uma coisa diferente para você ganhar, né? No final das contas, é o conjunto da obra. Você nunca ganha um projeto. Que raciocínio interessante dele, né, cara? De É, verdade mesmo, né? ele falou: eu vou ter mais chance de ter uma vitória, né? Pega o Roger Federer, campeão, né? É. Ele só ganhou 54% dos pontos, mas ele ganhou os pontos certos. Exato. Né? Não, se você pegar o Djoko, quantos 3-2 esse cara fez, que desacreditado, tomava 2 sets e falava, agora acabou. E ele tinha resiliência de voltar lá e conseguir ganhar outros 3. É muito interessante o raciocínio Legal, do Sinner, legal. né?
Ô, Miguel, faz o seguinte, me conta um pouco aí, sei que é uma pergunta muito ampla, mas se você pudesse olhar no seu passado, um desafio assim importante que você teve na sua jornada profissional que te remete, sempre se lembre, te remete a algo que você possa fazer melhor, ou que você usa isso para treinar os seus colaboradores. Eu acho que eu tenho dois momentos que eu me lembro assim que acho que foram game changer na minha vida, né, cara? Eu acho que primeiro é você fazer a transição do atleta para alguma outra coisa. Não necessariamente o que a gente fez, porque quando aqui no Brasil, diferente dos outros países desenvolvidos, quando você escolhe ser atleta, você tem que abandonar as outras coisas, né? Então, eu em algum momento lá atrás da minha vida, eu tive que abandonar os estudos porque eu treinava de manhã à tarde. Então não dava tempo, era aquilo que eu queria. Eu já era muito autônomo, mesmo com pouca idade. Não era, obviamente, o que os meus pais queriam, mas eu brigava muito para ser o que eu queria ser, né? E eu queria ser atleta, então eu tinha que escolher. E ali eu larguei um pouco os estudos e fui me dedicar ao esporte, como a maioria dos atletas aqui no Brasil fazem hoje, que é um baita de um problema. Não é que nem nos Estados Unidos que você, por exemplo, você vai ser atleta do seu high school, depois você vai ser atleta da sua universidade, aí quando você se profissionaliza, normalmente você tem uma profissão que fica guardada ali, você termina e você pode voltar para aquela profissão, né? Então, quando eu vi que a minha carreira não ia deslanchar, e eu tinha ali 17 para 18 anos, eu falei, nossa, então eu vou ter que voltar com tudo agora e vou ter que fazer tudo de novo, né, cara? Então, assim, voltei, terminei o que eu tinha que fazer, né? Comecei a fazer faculdade e aí entrei mais ou menos ao mesmo tempo ali naquele processo de trainee e foi um negócio muito diferente, porque as pessoas que eram trainees junto comigo, cara, você tinha engenheiro de Universidade Federal, gente que veio da Mauá, da USP e tal. E eu falava assim, nossa, e o que que eu sei fazer? Eu sei jogar voleibol, né, cara? Falei, vai ser difícil isso aqui. Então, aquilo lá foi um processo de mudança de mentalidade, né? E eu percebia que eu tinha que me esforçar muito mais do que os outros, porque eles já tinham um conhecimento que eu não tinha, então a maioria das pessoas tinha que rodar 80 por hora, eu tinha que já estar a 130 ali, né, cara, para conseguir chegar. Então, acho que esse foi a primeira grande mudança, e graças a Deus o programa que eu entrei lá atrás meio que apagava a sua cabeça e te reinseria dentro de um contexto do que você estava fazendo ali. Então, Tá. aprendi tudo de novo. Então, eu acho que eles acabaram me colocando em pé de igualdade, né? Aí talvez o esporte tenha me ajudado, porque eu tinha uma resiliência incrível. Então, eu não me dava por vencido nunca, cara. Quando eu via que eu não estava indo bem, eu voltava para trás, fazia de novo, de novo, de novo. E eu chegava. Às vezes chegava um pouquinho mais atrasado, mas chegava, né? Então, acho que essa foi a primeira mudança. E a segunda foi quando eu saí do mercado de consultoria e fui virar cliente. Porque eu passei uma década inteira como consultor, né? Você vai num projeto ali, você vai num projeto aqui, então você desenha, vai lá, implementa, depois você vai embora, pega outro, você sabe bem como é essa rotina. A gente estava ali na época do SAP, crescendo muito ali e tal, e logo no meio do meu caminho como consultor, eu já estava trabalhando em telecom. Estava chegando próximo das privatizações ali e tal, então, poxa, era projeto da Embratel, era na Telefônica Celular, na época esse era o nome, era um Telesp pouquinho celular. aqui. Cara, tinha de tudo um pouco. E a Isso. Telesp, assim, era um time de voleibol que foi bastante famoso, né, cara, na Sim. época, assim. Não consegui jogar lá, cheguei até a fazer uma peneira lá, mas não consegui. E aí, quando eu virei, né, para ser cliente, eu comecei a adotar um pouco essa estratégia de, poxa, meu, eu tenho, assim, vários parceiros trabalhando aqui comigo, como é que eu maximizo o uso desses caras em benefício da empresa, deles e meu, né, cara? Que, assim, eu acho que o negócio vai bem quando a relação ela é ganha-ganha de verdade mesmo, né? Quer dizer, todo mundo ganhando ali. Isso. E, e eu vi que dando espaço para esses caras trabalharem e, ao mesmo tempo, tendo um processo bem diligente, assim, sabe, de planejamento, controle, cara, a coisa saía. Então eu via que eu, às vezes, junto com os meus pares ali, eu conseguia entregar algumas coisas mais rápido, não porque eu era melhor ou que eu tinha mais grana ou que o meu parceiro era melhor, mas eu dava espaço para todo mundo chegar no máximo que eles conseguiam chegar. E aí eu vim, obviamente, levando isso aí ao longo da minha carreira. Então, quem trabalha comigo sabe muito disso. Obviamente, o combinado é o combinado. Então, cara, se eu combino uma coisa, tem que entregar. Mas, Isso. cara, mas eu faço de tudo para que você consiga entregar o que você tem que entregar, porque o benefício é Legal. meu, né, cara? Então, Muito isso bom. eu tenho trazido, assim, e obviamente tenho aprimorado ao longo dos anos, né, cara? Muito Parece que bom. tá funcionando, tá? Então, Não, você é conhecido né, por pessoas do mercado como sendo um líder que acata, que você colhe as pessoas, não é nem eu falando,
pessoas que trabalham ou trabalharam para você que falam do Miguel, né? Isso é muito legal. Falando um pouco de tecnologia, lembra no passado lá, a gente tem algumas décadas de TI era considerado apenas custo, né? Tecnologia, TI é custo. Hoje em dia, TI está ao redor de todo mundo aqui, né? Como é que você pode comentar a evolução de um líder de tecnologia ao longo desses anos, né? O que era lá... Vou fazer um parênteses aqui. Você falou de Coritel, né? Logo, eu fiz engenharia eletrônica na Mauá. E eu fiz estágio na Anderson Consulting. E depois eu fui efetivado. A primeira semana de emprego, depois de 5 anos de engenharia, me colocaram num projeto lá. Não existia indústria. Era ou processo, tecnologia e estratégia. Eu era tecnologia. Me colocaram num projeto da Souza Cruz, Petróleo, para eu entrevistar dono de padaria, uma pranchetazinha ali. Era tudo no papel, né? E era um não. Eu ia lá na frente do dono da padaria fazer uma pergunta e a grande maioria das vezes o dono falava, não quero conversar com você. Então eu comecei 2 semanas só recebendo não. Eu falei, que eu escolhi? Por que eu fui escolher essa profissão, né? Fazendo a analogia de hoje em dia, né, da nova geração, dos nossos jovens, nossos filhos, né? Eu acho que eles são um pouco, não tem tanta, eu diria que, não é o termo vontade, mas nós como líderes temos que ser mais adaptáveis a aceitar e a lidar com a maneira pelo qual a nova geração entra em campo, né? E como é que a gente tem que abordar essas características para que elas, de uma certa forma, consigam subir e crescer enfim, na empresa ou nesse negócio. Consegue comentar um pouco aí o que você tem visto dos colaboradores que você, né, teve no passado e esses atualmente? E como é que a liderança tem se adaptado para que eles consigam subir na carreira? Eu acho que lá no nosso tempo, quando a gente começou, eu acho que a gente tinha uma forma diferente de lidar com o fracasso, né, cara? Então, a educação era muito mais rígida, né? De forma geral, assim, obviamente, sempre tem os outliers aí, mas assim, você tinha que fazer e pronto, poxa, você 9 horas tinha que dormir, pô, meu pai era assim, cara, ele ia lá, apagava a luz e, cara, e se eu não fosse dormir, eu ia ficar no escuro lá, então, eu acho que hoje a educação, de forma geral, ela talvez seja um pouco mais permissiva, e nem tô dizendo que isso é bom ou ruim, tá, cara, só é diferente, né? Então, eu acho que a gente foi sendo forjado como líderes, né? Trabalhando melhor com os insucessos e tornando o insucesso, sabe, um negócio agregador para o próximo sucesso, mesmo que ele demore 5 insucessos para chegar ali, né? E os líderes da nossa época lá atrás, quando a gente foi formado, era difícil, né, cara? Então, todo mundo era muito mais bronco, assim, né? Então, acho que tem mais carinho da liderança com os liderados hoje, até por nós mesmos, né? É diferente, mas como eu olho para trás na minha carreira, assim, e eu lembro de acontecimentos que, poxa, talvez se acontecessem hoje com essa moçada que está chegando no trabalho, o sofrimento ia ser maior, né, cara? Tá? Se você entregar um material e alguém chegar e falar assim, ó, tá horrível, faz de novo, entendeu? Assim, tão simples e seco desse jeito. Então, hoje é uma abordagem que não dá para você ter mais hoje, né? Acho que você tem que pegar e falar, olha, não tá bom, acho que você tem que melhorar aqui e aqui, pô, presta atenção nisso, isso aqui pode ser um pouco melhor, tal. Você tem que dar uma dirigida um pouco melhor. Eu acho que na nossa época a coisa era assim, se vira, faz de novo, volta aqui, tem que tá bom. Então, você era meio que obrigado ao acaso ali de achar alternativas, né, cara? Então, eu acho que essa é uma mudança muito grande, né? Legal. E eu tenho sido, obviamente, um líder assim também. Eu tenho como estilo de liderança que eu gosto de fazer, de ter uma liderança meio individualizada. Então, tenho vários tipos de perfis que trabalham comigo, né? De pessoas que têm características, né, de A a Z. Então, eu tento usar para os caras que são mais A, eu vou para uma liderança mais ao estilo do que eu consigo, né? Tirar melhor produtividade daquele tipo de profissional, e outros caras eu posso ser diferente. Então, eu acho que o grande ponto da liderança hoje é você ser realmente muito mais adaptativo do ponto de vista de, né, com quem que você está trocando, né, cara? Qual é o estilo e o perfil da sua equipe? Então, se você tem uma equipe que tem um perfil que sabe que eventualmente aguenta um pouco mais de pressão, você pode pressionar um pouco mais. Então, você tem uma equipe que precisa, sabe, de um tipo de liderança mais próxima, que você tem que gastar mais tempo,
você gasta mais tempo. Então, acho que o papel do líder hoje é enxergar qual é a dinâmica que você vai ter com aquele tipo de equipe. Então, hoje tem de tudo, né, meu? Essa moçada que está chegando, eles são muito mais impacientes, né? Eu acho que eles, assim, eles chegam mais preparados, com muito mais informação. Você imagina, quando a gente tinha 18 anos, né? Eu acho que a minha filha com 10, ela já tinha 5 vezes mais informação na cabeça do que a gente tinha com 18. Então, como é que você vai ser Isso. líder desse pessoal que sabe tudo, que já viu tudo, que já leu tudo, que já experimentou tudo, né? Eu, com certeza o que eles não experimentaram foi o insucesso, foi, sabe, situações ali que eles têm que resolver sem apoio nenhum. Eu Isso. acho que isso caracteriza um pouco a nossa juventude lá atrás, né, cara? Dava um problema, a gente tinha que se virar, tinha pouca gente para ajudar. E acho que É, hoje tem mais suporte, o né, cara? acesso à informação ela é muito maior, redes Absurdamente sociais, maior, né? né, O cara? desafio nosso é como é que a gente ajuda essa nova geração a lidar com não somente felicidade, né? Porque você olha as redes sociais, tudo é uma maravilha, né? Tudo é o É, ótimo, não né? tem coisa ruim ali, Tem né, coisa cara? ruim. Mas voltando então, Miguel, então a gente tinha lá uma área de tecnologia muito considerada como custo, hoje ela está abordada, ela está dentro de todas as áreas de uma empresa, ninguém mais, acho que nem existe mais, muitas vezes eles não falam nem tecnologia, falam inovação, né? Falam tecnologia. Como é que o líder, a evolução, né, do líder de inovação e tecnologia aconteceu nesses últimos 30 anos ali, se É. comparar lá com o A passado? gente saiu de uma área de suporte, né, cara? Bem, primeiro Suporte. que TI era bet, né? Então, assim, né, para sendo mais Não, claro, não era TI era um online. negócio não online, né? Então, você fazia, mas ninguém te via. Era sair um relatório no outro dia, sair umas continhas ali. Então, tinha uma característica de um negócio que era menos imediato, assim. Então, talvez por isso a gente era caracterizado muito mais como uma área de suporte, né, cara? Porque vinham as coisas, a gente tinha que fazer, no outro dia alguém recebia um resultado. E a TI antigamente nem era tão envolvida nas decisões de negócio, né? Então, hoje, né, 30 anos depois, pelo menos lá na Lares é assim, cara, todo tipo de discussão estratégica, se eu não estou junto, eu estou empurrando ou conduzindo. Então, e esse é o mindset do Denis, do meu CEO. Então, ele entende a tecnologia como um baita de um agregador de negócio, né, cara? Então, eu acho que a liderança nova, a liderança máxima da companhia entende isso, e a maioria dos CEOs, possivelmente você vai entrevistar vários aqui, eles vão falar qual é o grau de importância que a tecnologia tem. Então, eu acho que a cabeça do CEO mudou, então puxou a tecnologia para frente, né? Isso. Saiu de trás ali da cortina e veio para frente, mas eu acho que é o perfil também do CIO, né, cara? O CIO era, talvez antigamente, dos que eu me recordo lá antigamente, era um cara mais parecido com um back-office, e hoje ele é um cara muito mais parecido com um cara comercial, marketing, quer dizer, uma pessoa mais ativa. Eu sempre fui desse jeito, é da minha característica pessoal, sabe? Eu sou muito inquieto. Então, assim, eu vi uma portinha aberta, uma reunião que alguém tava falando uma coisa, meio que eu entrava ali já, Isso. né, cara? Então, sempre foi assim, né, cara? Sempre, Eu né? me lembro disso. E o ser humano, a tendência do ser humano, quando novas tecnologias, né, tendências acontecem, é natural dele ter uma resistência, né? Seja de uma tecnologia para o consumidor final, seja de uma tecnologia que vai ser utilizada pela indústria. Pega o próprio ChatGPT ou OpenAI. Então, acho que o desafio de um executivo, seja um CIO, CXO, né? Não precisa nem falar de YO, É o IO, C-level mesmo. como é que você faz para engajar a empresa a utilizar isso para o seu bem e não como sendo um custo ou uma ferramenta, né? Tirar as empresas da zona de conforto é bastante complicado, né? Sim, O Denis, meu CEO, fala muito isso hoje, quer dizer, é muito mais difícil você continuar crescendo quando você está crescendo, quando você não tem problema, do que quando você está lá numa situação super complexa, né, cara? Que os problemas são muito fáceis de enxergar, né? Então, eu acho que, assim, e essa é a minha visão, sempre foi, tá, cara? Eu sempre, assim, talvez ao longo da minha carreira, e isso já foi um problema para mim lá no passado, e hoje é mais uma solução do que um problema, que é ter essa inquietude, né, cara? Eu realmente, assim, eu vou atrás, eu quero participar, eu quero fazer, eu quero dar ideias, então a gente vai ver a campanha de marketing, eu meto o dedo lá, eu falo o que eu acho, dou as minhas ideias também. Esse era um negócio que antigamente era muito restrito à própria área que fazia isso. Hoje em dia, eu acho que tem uma participação muito mais aberta, e o líder de tecnologia é um cara que ele foi absorvido pelo front office de negócio, assim, né? Ele é, participa de tudo, né? Então, se você dá espaço hoje para essa moçada nova, eles vão falar tudo, né, cara?
Então, o meu time de tecnologia hoje, eu envolvo esses caras em tudo e talvez seja o segredo do sucesso do que a gente vem passando hoje lá. Então, se você perguntar para o meu time de tecnologia que suporta a área comercial e para a turma do comercial, o conhecimento deles é assim, é igual e possivelmente o meu time vai ter ideias muito mais inovadoras de como alavancar mais venda, de como ser mais produtivo, do que o próprio cara que está vendendo ali. Né? Isso. Então a gente criou um ecossistema onde TI tem condição de não só estar junto, mas estar às vezes um passinho à frente. E é o que eu cobro da minha turma. Eu falo, cara, você vai atender lá a área de atendimento, você tem que saber mais de atendimento que o cara de atendimento. Senão, como é que você puxa ele para frente? Senão você Legal. vira um tirador de papel de demanda, cara. E Exatamente. eu, puta, não admito esse negócio dentro dos meus times. A gente não pode ser, obviamente que isso acontece. Pô, se alguém traz uma ideia boa, a gente, oba, é boa, vamos embora, vamos fazer. Mas eu quero que a turma puxe o negócio para frente. Então, o meu cara de atendimento tem que saber mais que o cara de atendimento. O meu cara de operação tem que saber mais do que os clientes dele de operação. E é legal que você tenha a responsabilidade não só pela tecnologia, mas pela operação como um todo, né? Falando um pouco mais sobre a Alaris, né? A Alaris eu entendo que é uma provedora de internet. Conta um pouco mais sobre o business Se nós de somos um vocês. ISP, um Internet Service Provider, né? Uma empresa que fornece banda larga, TV e telefone. Apesar do nosso foco principal é o que a gente chama de FTTH, né? Fiber to the Home. Então, a gente vende acesso à internet de altíssima velocidade até ultra banda larga. Então, a gente já tem, sabe, clientes B2C mesmo, que tem 2 gigabits em casa transitando ali. A tecnologia é impressionante. E eu cuido, além do pessoal de tecnologia, eu cuido da turma que faz instalação, manutenção e operação da rede. Então, entre parceiros e funcionários, tem uma equipe lá de mais de 1.000 pessoas, né? E o que eu tenho tirado de vantagem para esse negócio é que, como eu sou o cara de TI também, você imagina o meu gerente de operações que cuida, o meu gerente de TI responsável pela área de operações, ele tem que dar suporte para mim, né, cara? Então a vida dele com certeza não é fácil, né? Mas a gente tem reconstruído a companhia ao longo desses 3 anos que eu estou ali, vou fazer 3 anos daqui a pouquinho lá, e tem sido uma história muito legal, porque a gente tem um CEO que acredita demais na tecnologia, né? Que entende o valor agregado que esse negócio dá. A gente tem um C-Level que é muito integrado, então as nossas pautas são todas muito complementares, assim, a gente tem um relacionamento bom. Talvez até pelo tamanho da empresa, não somos uma companhia de, sabe, de centenas de bilhões, então isso faz com que a gente possa, assim, ainda gastar tempo muito mais na operação no dia a dia. Eu particularmente gosto, né, cara? Essa semana eu estava viajando pelo Nordeste acompanhando as minhas equipes de campo, né, os meus técnicos de instalação. Então falei basicamente com todos ali, do pessoal de João Pessoa, de Natal e Fortaleza, e eu gosto de estar, eu gosto de ouvir esse pessoal, o que que a tecnologia pode fazer por vocês, além do que já faz, né? E a gente vem transformando a companhia a partir daí, né? E a gente faz muitas aquisições. Então, nós fizemos algumas aquisições ao longo desses últimos 2 anos, e eu tenho dentro do meu time um time especializado em fazer integração de sistemas. Então, normalmente, quando você compra outras companhias, né, esse tem sido um modelo que tem sido usado ao longo do tempo, você mantém uma parte do arcabouço anterior de tecnologia lá e passa o tempo, a hora que você vê, como é que você atende o cliente? Ah, eu tenho 5 plataformas CRM, tenho 4 de billing. Então, nós desenvolvemos um playbook onde, né, no processo de comprar a companhia, terminou do diligence, a Tá? gente migra tudo em 3, 4 meses, cara, a outra companhia já está funcionando da forma que a gente funciona. Então, eu tenho uma plataforma só para cada tipo de serviço que eu tenho que fazer. Então, a Legal. gente é absurdamente integrado, assim. Acho que nós somos o único do mercado que tem esse nível de integração super arrojado, assim, né? Vocês já estão utilizando inteligência Já, bastante, cara. artificial para Já. alguma área, Eu tenho para várias áreas. Eu tenho um time de dados que é muito bom. Nossa, aquela moçada ali é impressionante o que eles são bons e a forma com que eles interagem na companhia. Primeiro, o Denis, meu CEO, ele assim, ele respira inteligência artificial e isso é importante também, que eu acho que a liderança máxima da companhia, ela tem que dar o tom da conversa, entendeu, cara? Então, se você tem uma liderança que não acredita nisso, né, cara, que não fomenta esse negócio todo dia dentro da organização, você tem outro tipo de velocidade. Então, a gente é muito cobrado por colocar novas tecnologias para agregar para o negócio e para facilitar a vida do cliente principalmente, né? Então, a gente tem 2 tipos de trabalho que a gente faz com IA lá dentro da companhia. A gente tem as IAs que a gente desenvolve para fazer com que os nossos processos funcionem melhor.
Posso dar uns exemplos aqui daqui a pouco. E a gente tem o aculturamento da companhia inteira no uso das inteligências artificiais que a gente vê no mercado. Então, ChatGPT, GenAI, todas aquelas que a gente vê, cada semana aparece uma nova, né? Sim. Então, são duas linhas muito diferentes, né, cara? Que, por exemplo, a gente tem trabalhado para ensinar as áreas a usar as tecnologias que tem aí. Então, a gente compra as versões pagas, por exemplo, de ChatGPT e de GenAI, e a gente treina as áreas para usar aquelas companhias, desculpa, para usar aquelas tecnologias para que o trabalho dele seja melhor. Então, poxa, em vez de ficar fazendo horas de análise em cima de, sabe, de modelos super complexos, pô, a gente já tem algumas IAs que vão lá e faz a análise, já traz o negócio mais mastigado. Então, essa é uma linha. E a outra linha é a gente construir plataformas de inteligência artificial para fazer com que o nosso serviço seja melhor. Um exemplo que eu posso dar aqui, que é da minha própria área de operações lá, quando o técnico faz a instalação de um serviço, ele tem que praticamente tirar fotos de todo o processo que ele faz e o nosso motor de IA compara com uma boa instalação e diz se aquilo lá está bem feito ou se não está. Porque o cara tem que subir no poste, tem que desconectar, né, uma fibra ótica dali, colocar outra, ele tem que deixar aquele negócio limpinho, arrumadinho, bem feitinho, né? Então ele tira uma foto daquilo. Se não tiver bem feito, ele não consegue nem baixar a ordem de serviço. Ele tem que voltar lá e refazer. Então, esse é um exemplo de uso de inteligência artificial que a gente tem feito já com escala, né? Que a gente usa ela, sei lá, 20, 30 mil vezes por mês, assim, né? Legal. Não é mais um pilotinho, assim. O piloto a gente fez no ano passado, né? Legal. Vamos mudar um pouco de área. Você foi picado, que nem eu, por um esporte chamado golfe, né? Muitos anos atrás. E o golfe, eu diria que é um esporte individual, solitário, você vai jogar, né? Óbvio que você pode jogar com outras pessoas. Eu jogo sozinho, várias mas vezes. Mas joga sozinho. Então você tá lá numa situação de reflexão, não é? Sozinho, só que você não depende somente da sua habilidade técnica. Tem alguns fatores, variáveis lá que você não controla. É o vento, é a umidade, a temperatura, é a chuva, né? Além, obviamente, dos seus treinos. Se você for fazer uma analogia agora do golfe para o negócio, né? O negócio, você pode fazer muito bem o que você oferece para o mercado. Você pode fazer um serviço ou vender uma coisa que é melhor, mas você não controla algumas variáveis. Seja o seu potencial cliente depende de uma aprovação de não sei quem, o gestor mudou de área, agora você tem que apresentar de novo vai ter que convencer toda a equipe. Enfim, tem várias variáveis que não são controláveis para você ganhar um certo negócio ou você ter sucesso numa certa atividade. Fazendo uma analogia muito assim ampla, você acha que o jogo, o esporte, o golfe especificamente, quando você está lá jogando, refletindo, te ajuda a pensar fora da caixa ou eventualmente ter novas ideias que no seu dia a dia do trabalho você não tem? Assim, eu acho que todo mundo que aprende a jogar não consegue voltar atrás, né, cara? Você quer jogar sem parar o resto da sua vida, né? É muito interessante esse esporte. Eu comecei fazem quase uns 15 anos atrás, num evento corporativo, estava lá no evento e, pô, tinha um cara ensinando a dar umas tacadas, aí ficava todo mundo, meu esporte chato, não sei o que e tal. E você vai lá, dá umas tacadas, a hora que você acerta a primeira, aí que o bichinho passa, fala, nossa, como é possível, né, cara, você conseguir, né, num movimento tão ingrato para o corpo, né, que o swing do golfe é um negócio que o teu corpo não faz naturalmente, então você tem que desenvolver aquele movimento e você acerta e você fica apaixonado. Para mim, serviu para várias coisas, tá? Primeiro que eu sempre fui uma pessoa muito impaciente, né, assertiva, às vezes até além do limite, então, e esse é o tipo de coisa que se você leva isso aí para o golfe, você não consegue jogar. Então, o golfe é um esporte que, além da técnica, né, ele é muito mental. Então, você tem que estar com um nível de concentração absurdo, você tem que, sabe, se desplugar das coisas, você tem que meio que limpar a sua cabeça, porque senão você não consegue fazer a tacada. Se você, assim, conversar com a maioria dos golfistas, quando o cara tá com a cabeça ruim, ele não ganha nada, né? Então, ele obviamente tem toda a técnica, né, de você saber jogar, conhecer as regras, que é um jogo complexo, mas se a tua cabeça não estiver limpa, você não estiver muito focado naquilo que você está fazendo, você não consegue fazer uma boa tacada se o jogo ficar ruim. Então, para mim, me ajudou porque eu era tudo menos um cara calmo e focado. Eu tinha muita dificuldade, né, de concentrar e de parar e de
olhar um assunto e respirar fundo, falar, não, cara, agora eu vou pegar e vou fazer isso aqui, né? Então o golfe me ajudou muito, e me ajudou de verdade mesmo. Eu mudei muito como pessoa e como profissional depois que eu comecei a jogar. É incrível, porque eu sempre faço realmente essa analogia, eu falo muito para minhas filhas isso, né? Falei, o papai era aquele bicho doido, assim, né, cara? Tudo eu já saía desesperado, correndo, aquela loucura e tal, que servia para muita coisa que eu fazia, mas depois que você chega na liderança máxima, né, e isso tem a ver com a posição de C-level também, você sabe bem o que eu vou dizer, é uma posição muito solitária, né, cara? Que assim, você é o responsável máximo por um assunto que, poxa, ninguém que está do seu lado conhece mais. Sim. Né? Diferente de você estar, se você ser gerente ou diretor numa área que tem outros caras que fazem a mesma coisa que você pode trocar ali. Então, e eu acho que isso não é o CIO, o CEO, o CMO, quer dizer, qualquer C-level é responsável pelo desenvolvimento daquela atividade inteira dentro da empresa. Você não tem muito com quem trocar, então muitas vezes você precisa parar, refletir, respirar fundo e não lidar só com a emoção, né? E assim, relembrar as técnicas que você aprendeu ao longo da sua carreira para tomar uma decisão boa. Então, o golfe me ajudou muito a ter mais essa clareza, a ter um pouquinho mais de paciência, entendeu? E às vezes a paciência não é um negócio de dias, é um negócio de segundos, cara. Sabe que você recebe um e-mail que você tem que responder, às vezes você ter 2, 3 segundos ali, parar, pensar na tua resposta, sai um negócio completamente diferente, né? Você está numa reunião onde eu cuido da área de operações, a parte do NOC, né, que monitora toda a rede e tal, né, que lida com os problemas do dia a dia, responde para mim também. Então, muitas vezes, quando vem aquela problemática, você está no meio daquele fogo cruzado, sabe, você parar e ter a calma de fazer as perguntas certas e de orientar corretamente o time num espaço curto de tempo, faz toda a diferença num troubleshooting bem feito, por exemplo. E isso eu tenho certeza absoluta que foi o golfe que trouxe. Não foi o vôlei, tá, cara? O Legal. vôlei trouxe o outro lado. A impaciência, o negócio de ir pra cima e tal. Mas o golfe não. Você tem que parar, você tem que pensar, você tem que analisar diversos fatores que você não controla. Poxa, se está ventando, então eu tenho que jogar a bola mais para cá. Se está chovendo, eu tenho que pegá-la um pouco mais para trás. E acho que eu levei tudo isso para a minha vida profissional. Então, eu acho que o golfe me transformou num profissional melhor. Eu só queria jogar muito mais do que eu jogo, não dá tempo, né, cara? Assim, tô jogando pouco ultimamente, assim, né? Legal. Para finalizar, Miguel, fazer uma abundância, né? O acesso à informação hoje em dia, se comparado com há 30, 40 anos atrás, é inimaginável, né? Eu me lembro da época que eu morei no México quando eu tinha 15 anos de idade, morei com meu pai, e eu ficava esperando o carteiro, nem se me lembra a palavra carteiro, Carteiro, né? o carteiro, Mr. o Postman, é carteiro isso aí. chegar lá com uma carta. Todo dia lá eu ia ver se a carta tinha chegado. Era a carta da minha mãe, que ela tinha escrito uma notícia de 3 semanas para trás, né? E era fresca, né, cara? E era uma coisa fresca. Então você pode imaginar hoje que é instantâneo, né, no seu celular e tudo mais. Mas então eu fiz essa abertura para fazer uma pergunta. Pergunta final aqui. Se o Miguel pudesse voltar no tempo, se ele pudesse dar uma dica do Miguel há 30 anos atrás, uma dica, ele estava começando a carreira, uma dica, ou dicas ao Miguel de 30 anos para trás. Que dicas que ele poderia dar ao Miguel de 1900 e bolinha? Cara, eu acho que eu falaria menos e ouviria mais, tá, cara? Eu sempre fui muito impulsivo, é da minha característica, mas isso no começo da minha carreira mais me atrapalhou do que me ajudou. Então, sabe, você parar, ouvir, prestar atenção no que os seus interlocutores ali estão colocando e medir um pouquinho melhor as palavras, sabe? Faz uma baita de uma diferença, né? E é tão difícil hoje, eu fico imaginando uma pessoa como eu era, assim, muito inquieto, com esse volume de informações hoje, sem a maturidade que eu tenho hoje, deve ser muito difícil de lidar, né? Porque você tá ali nas redes sociais, vendo um monte de comentário, aí você vê um comentário que eventualmente você não gosta sobre você, alguma coisa, alguma crítica, que eu acho que isso faz as pessoas sofrerem muito hoje, né? A exposição, todo mundo quer ter exposição, quer ter seguidores, isso, aquilo, mas assim, isso não vem só do lado benéfico, né, cara? Vem do outro lado, né? Então, é, eu adoro o caminho que eu tive, eu tenho, sabe, nenhum arrependimento de tudo que eu fiz, das coisas boas, ruins, erradas, certas, mas assim, se eu pudesse voltar atrás, o único conselho que eu daria pra mim é assim, usa o que o teu corpo te dá, né, cara? 2 ouvidos e uma boca, né, cara? Então, escuta um pouco mais, raciocina um pouquinho melhor, sabe? Tem um pouquinho mais de calma, né?
e dê respostas mais próximas do que você realmente quer, né? Porque eu era uma pessoa que era muito movido pela emoção. Então, às vezes falava o que não devia, na hora que eu não devia, para quem eu não devia, que era a tempestade perfeita, né? Então, se eu pudesse voltar atrás, eu só faria isso, cara. Eu acho que talvez teria facilitado alguns momentos da minha vida profissional, né? Alguns insucessos que eu tive, alguns problemas que eu tive no passado, estavam bastante relacionados com isso, né? Essa é a autocrítica que eu faço terapia, adoro fazer, né, cara? E eu discuto ali com a minha terapeuta muito, assim, como é que a gente se comporta no dia de hoje, como é que a gente lida com essa turma né, que tem um acesso tão abundante de informação e tem que lidar com a crítica também, né, cara? Então, a gente vê, é só coisa bonita ali, mas uma hora você posta alguma coisa, alguém não gosta da sua roupa, não gosta da sua cara, não gosta do seu carro, não gosta da sua vida, ou tem, sei lá, tem ciúme, tem inveja, tem de tudo ali, né, cara? E não tem só coisas boas, né? Então, eu oriento muito as minhas filhas a fazer as coisas com muita parcimônia. Eu falo, cara, vocês estão ali nas redes sociais, vem alguma coisa que você não gosta, para e pensa. Assim, não toma uma decisão, sabe, rápida, que você, sabe, não sabe direito qual vai ser a consequência daquilo. Poxa, tem dúvida, liga aqui pro papai, a gente troca uma ideia e você vai lá e responde. E é o que eu tenho feito na minha vida profissional até hoje, né, cara? Então, nem sempre vem só coisa boa, mas assim, eu tento parar, pensar e fazer com calma, tentando entender o impacto que isso aí vai ter, né, cara? Miguel, queria te agradecer imensamente por esses 30, 40 minutos que a gente discutiu aqui. Riquíssima essa conversa. Espero que aos telespectadores essa 40 minutos seja de muita evolução e muito aprendizado para os jovens, para os atuais colaboradores, os líderes, os futuros líderes dessa indústria que tem muito a prometer. Sim, vou dar uma mensagem final aqui para quem está ouvindo a gente, né, cara? Que assim, nunca deixe de acreditar nos seus objetivos, trace objetivos, assim, esse negócio me ajudou muito. E tenha uma atitude sempre positiva, mesmo quando você estiver, sabe, num momento ruim, assim, acredite que vai dar certo e corre atrás. Porque mesmo quando não der, aquele insucesso vai te trazer uma experiência que vai ser válida para você mais para frente. Então, obrigado, pessoal. Valeu, Fernando. Miguel, Valeu. obrigado, um abração. Obrigado a você, cara. Foi ótimo.